Buenas! Nesse vídeo, a gente vai ver como fazer uma macro no Excel para fazer o download de vários arquivos da internet. E eu vou usar como exemplo uma série de arquivos que eu encontrei quando eu fiz um vídeo sobre o VET, o valor efetivo total, que é a taxa de câmbio que a gente paga quando a gente quer comprar, vender dólares, mas a taxa é efetiva, ou seja, considerando todos os tributos e tarifas envolvidos. Tá ok? E esses dados são lá no Banco Central. Então, deixa eu voltar rapidinho. Aqui é o site do Banco Central, aqui está a definição do VET. Quem quiser conhecer mais sobre o VET, veja o vídeo sobre o assunto, tá ok? E aí eu entrei aqui nesse site e aí eu descobri que tem aqui um ranking dessas taxas das instituições. Eu já cliquei aqui, aparece aqui o ranking, então eu posso ver. E aí, olhando esse ranking, eu descobri que tem aqui o histórico do ranking. Então, eu cliquei também aí de novo, eu clico em tudo. E eu vi, puxa, olha que legal, tem um monte de arquivos. Então, ranking do VET, ranking do VET. Tem um monte de arquivos mensais com os dados desse ranking. E aí eu falei, poxa, deixa eu fazer download disso, porque eu quero estudar, quero fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, como que isso comporta essas taxas, diferença entre a taxa, o VET de compra, o VET de venda, quem que paga mais, quem que cobra mais, quem que cobra menos, são as instituições independentes, são os bancos, as corretoras maiores. Então, para fazer isso daí, aí eu vi esse histórico, então tá tudo na forma de arquivos para fazer download. E aí eu fui ver qual é o histórico que ele tem. Tem um histórico aqui de 2001 até 2013. Então, vou clicar aqui. Então, de 2013, o nome vem aqui até, descendo aqui, vem até aqui maio de 2013. É o que eu tenho aí de histórico. Para facilitar a nossa vida, ainda bem, muito obrigado, Banco Central, os nomes estão padronizadinhos. Então, aqui, ranking do VET, traço 2013, traço 909.xls. Tá certo? Então, beleza. Então, deixa eu voltar aqui para o 2021. Inclusive, eu vou pegar e vou copiar esse daqui. Então, já vou aproveitar e vou copiar o link desse arquivo, tá? Que aparece, quando você passa o cursor, ele aparece ali embaixo, só que não digitar tudo. E agora, para a gente fazer a macro, eu quero fazer, então, o download desses arquivos, tá certo? Para fazer esse download, o que eu vou fazer? Agora, eu vou lá para o Excel. Então, vamos para lá. Então, estamos aqui, pessoal. Eu já abri aqui a planilha, o Excel, e eu ainda não dei um nome aqui para a planilha. Então, deixa eu fazer isso, arquivo, salvar como. E vou salvar num diretório chamado exemplo, e vou salvar como vou ser bem criativo, faz download. E aí, isso agora é importante, eu vou salvar como macro Excel, então .xlsm, tá certo? Tem que estar habilitado, senão a macro não vai funcionar. Então, eu dei aqui um salvar e está lá no diretório C2.exemplo. Aquele nome de arquivo que eu salvei, que eu copiei, o link, não vamos esquecer, eu acabei de copiar o link lá. Eu vou pegar e vou colocar aqui. Tá ok? Então, tá aqui na célula, tá aí o nome completo, dei um F2 aqui, o nome completo. E é o seguinte, eu preciso agora fazer o seguinte, os meus dados são de 2001 até 2013, então quero fazer um monte de downloads aí. Eu vou facilitar um pouco a vida da minha macro, e a maneira que eu pensei é o seguinte, eu vou pegar os vários nomes dos arquivos, ao invés de jogar isso para a macro ficar resolvendo, eu vou colocar aqui na planilha, porque eu sei fazer rápido assim, e aí a minha macro vai pegar esse nome que eu vou colocar aqui nessa coluna e vai salvar no diretório exemplo, C2.exemplo, com os nomes que eu vou sugerir nesta outra coluna aqui na coluna D. Tá bom? Então, aqui são os sites dos arquivos e aqui o nome
para gravar, para salvar. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar, ó, eu vou começar a partir de 2021 e do mês de maio, ok? Estou fazendo isso em junho, então não tem ainda o fechamento de junho. Só que aí eu tenho que repetir isso daí para cada ano. Então, primeiro que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer os vários meses, e os meses eu vou colocar o seguinte, se o mês anterior, tá certo? Que no caso agora é 5. Se o mês anterior for 1, então eu coloco nessa célula 12. Por quê? Porque 12 é dezembro. Eu vou fazer de maneira decrescente, assim, de maio de 2021, vou descendo até maio de 2013. Se não for 1, aí eu vou pegar o mês anterior e subtraio 1. Tá joia? Então, vou colocar isso daqui. Eu poderia também fazer o seguinte, ó, se o mês anterior menos 1 fosse 0, posso fazer também essa coisa. Funciona da mesma maneira, é a mesma condição de outra forma, tá? Então, gosto do freguês. Então, tá aqui. E aqui, então, ó, eu vou arrastando para baixo, ó, vocês vão vendo aqui, ó, funcionou. Sempre, antes de sair desenvolvendo muito, na hora de fazer programação, qualquer que seja, testa antes um pouco, a gente faz um pouco, testa um pouco, não vai desenvolvendo todo o negócio de uma vez, que aí de repente tem um erro no meio e você nunca vai achar onde está, ou vai demorar muito tempo para achar. Faz um pouco e testa um pouco, você logo resolve os problemas. Então, beleza, já sei que essa parte de descendo o mês funciona. Agora eu preciso ajustar o ano. E aí eu vou colocar o seguinte, ó, se esse ano, ou melhor, se esse ano não, se esse mês for diferente de 12, 12 é o mês que tem a virada. Então, se esse mês for diferente de 12, o que eu faço? Eu pego o mês anterior. Então, não cheguei lá no final, não virou o ano. Basicamente, eu estou testando. Ó. Virou o ano? Não. Então, continua dentro desse mesmo ano. Se virou o ano, quer dizer, agora já estou em outro mês. Passei para dezembro, tá certo? Então, o que eu faço? Eu pego o ano que eu estou e tiro 1. Volto atrás 1 ano. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, ó, mudou o ano? Não. Então, cheguei em dezembro. Ó, chegou aqui. É dezembro? Não, é janeiro. Então, continuo com o mesmo ano. Agora vem aqui. Opa, o mês é dezembro? Se mês é dezembro, então vou reduzir 1 ano. Quer dizer, cair, eu estou de cima para baixo, estou descendo. E eu vou descer aqui até 2013. Então, vou indo aqui. Então, tá aqui, ó. Pronto. Já fui descendo. Na verdade, eu vou parar em maio de 2013. Então, todo esse pedaço posso apagar aqui. E aí vocês vejam bonitinho, ó. 2014, 2013, janeiro, dezembro. Então, já está direitinho aqui os nomes. Quem quiser fazer, aí um pouco a lógica de cabeça de cada um. Tem gente que prefere, vou começar de janeiro e 2013 e aí vou subindo até 2021. Beleza, cada um faz da maneira, da lógica que é mais fácil entender, está acostumado. E agora é o seguinte, eu preciso construir os nomes, tá vendo? Esse daqui é o nome do arquivo, tá? Que está lá na internet que eu quero fazer download. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse nome aqui e eu tenho que adaptá-lo para alterar nesse nome do arquivo o ano e o mês. Então, só para vocês verem aqui, ó, ele começa o nome, vamos estudar o nome, BCB, GovBR, Content, Estabilidade Financeira, Histórico VET e tal. E aí, repara o seguinte, ó, quando chega aqui, ó, ISTVET 2021-0501, ó, então eu preciso mudar aqui onde está 2021-05, aí o resto continua igual, ranking esse porcentagem 20 é o espaço em branco, porcentagem 20 é como a internet entende o endereço esse caractere em branco aí no nome.
Aí vem aqui, papapá, aí eu vejo aqui, 20, porcentagem 20 aqui é o espaço em branco, e aí vejo de novo, ó, 2021-05. Então, tem dois lugares aqui no nome que eu tenho que colocar o mês e o ano. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui a função concat, que ela vai fazer o seguinte, e aí eu vou abrir as aspas, vou abrir as aspas, que já vou colocar o nome inteiro aqui, ó. Pronto. Então, tá aqui o nome inteiro, e eu só preciso mudar alguns pedaços dele. Então, eu vou mudar aqui, até esse ponto é igual, tá? Aí eu tenho que colocar aqui o ano. Então, aqui é fácil, ó. No lugar desse 2021, eu vou apagar e vou marcar aqui essa célula, A4 não, a célula A5. A linha A4 já está resolvida com o nosso original, tá ok? Aí eu tenho esse mês aqui. Esse mês aqui eu também preciso ajustar. Deixa eu colocar outra aspas aqui para não dar erro. Aqui eu tenho que pegar esse mês aqui, o mês 4. E aí eu vou usar a função texto. Então, pego a função texto, coloco 4. E aí é o seguinte, por que eu estou usando a função texto? Porque no formato do arquivo do Banco Central, o mês maio 5, ele não coloca 5 somente, ele coloca 05. Então, eu tenho que colocar ali, transformar esse mês 4 em 04, tá certo? Em uma string, uma cadeia de caracteres que seja 04. Para fazer isso, é aí que eu vou pegar a função texto, porque ela vai pegar esse número aqui, esse valor, que está na célula B5, o valor é 4, e aí ela vai formatar, tá vendo? Aparece formato do texto. E aí o truque é colocar aspas 00 e fechar. Esse aspas 00 quer dizer que ele sempre coloca ali, força o 0 na frente, tá ok? E o que ele faz o seguinte, olha, se o número tiver 2 dígitos, ele deixa os 2 dígitos. Se o número tiver um dígito só, então, se ele tiver só um dígito, que é o mês 4, ele coloca 4 aqui, mas ele força o 0 aqui na frente. Para isso que serve essa função texto com esse formato. Essa função texto a gente usa muito quando, por exemplo, quer pegar certos valores e formatar para datas, ou colocar alguns símbolos, cifrão, alguma coisa diferente, tá? Muito bom. Aí continua construindo o nome, tá? Papá, ranking, tarará. E aí vem aqui de novo, aqui ó, nessa outra parte, também eu fecho aqui. Então, já colocar aqui as aspas. Aqui eu tenho que colocar 2021. O ano está sempre com 4 dígitos, então a gente não precisa usar a função texto, que já facilita a nossa vida. E aqui no final, aí sim, tem de novo o 05. Então, coloco aqui ponto e vírgula e tal. E aqui eu vou colocar também de novo a função texto. Marco aqui esse valor aqui do 4, ponto e vírgula 00, para forçar esse 0 na frente quando o número, quando o mês aqui tiver só um dígito. Então, pronto. Fiz isso daqui. Eu olho aqui, vamos ver o resultado. Legal, ó. Colocou 2021, 04, beleza, e aqui também 2021 e o 04. Ótimo. Feito isso, ó, dou 2 cliques aqui no cantinho, já temos aqui os sites para todo o período. Então, olha, bonitinho, já resolvemos esse problema dos nomes aqui do site. E aí, eu preciso gerar mais uma coisa. Eu preciso gerar o nome que eu vou gravar o arquivo. E aí eu vou usar também, então, a função de concatenar. Concatenar quer dizer juntar. Então, concatenar é usado para juntar, por exemplo, cadeias de caracteres ou as strings. Então, esse concatenar eu vou colocar VET, tá? Aí eu quero colocar o ano. Então, eu vou clicar aqui no ano. E também eu vou colocar aqui o mês
E aí vocês podem criar o nome que vocês quiserem, podem criar um padrão diferente, tá ok? Pode colocar o mês e o ano, tal. Pode dar o nome que você quiser. Então, vou colocar aqui o mês e aqui também o formato, colocando o 0 na frente. Isso é uma planilha XLS, desculpe. Ainda está no formato Excel antigo. Então, está aqui, ó. Então, vou colocar. Eu quero que ele gere esse nome aqui: VET, o ano, o mês, colocando 0 na frente quando tem um dígito só, e ponto .xls. Então, pronto, ó. Tá aqui, bonitinho. Dou 2 cliques aí ou arrasta, já tem aqui todos os nomezinhos já no formato. Se vocês quiserem criar outro nome, outro formato e tal, é só alterar essa função concat. Então tá aqui, ó. Beleza. Agora a gente vai escrever a macro. Tá? Então, deixa eu vir aqui para a gente escrever a macro. Só uma mania que eu tenho aqui, eu não gosto desses nomes planilha 1, 2, tal, então eu vou chamar aqui de dados. Tá joia? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Vou lá para macro. Então, eu clico aqui com o lado direito e clico em exibir código, ou pode clicar aqui em cima, desenvolvedor, aqui, e macros, tá certo? Ou você pode clicar aqui, ó, Visual Basic, já chegou aqui de cara, tá joia? E aí a macro eu vou colocar, eu quero que seja uma macro geral, não especificamente da planilha dados, então vou colocar aqui vou clicar aqui no esta pasta de trabalho, é onde eu vou colocar a planilha não, desculpe, agora a macro. E aí é o seguinte, para fazer o download, a gente vai usar uma função que é do Windows. Para usar essa função do Windows, aí eu já vou copiar aqui, ó, eu já deixei copiado um trecho que é esse daqui. Então, é essa declaração aqui enorme, esse private declare pointer safe function URL download to file, tal. Então, isso daqui é uma função do Windows e a gente precisa declarar essa função aqui dessa maneira. Isso não é uma coisa que a gente escolhe. Assim, para usar essa função aqui, URL download to file, que é a função do Windows para a gente fazer justamente esse download lá da internet, dando esse URL, aquele endereço é o URL, Universal Resource Locator. Então, para fazer esse download para um arquivo, eu uso essa função. E aí eu tenho que usá-la dessa maneira aqui, ó, toda completa. Então, private declare pointer safe function tal, alias URL download to file e assim por diante. Então, deixar aqui, ó, só para quem quiser copiar. Ou se vocês pegarem e digitarem no Google assim, ó, function URL download to file, e já vem normalmente esse trechinho, tá? Onde aí vocês podem justamente fazer o download, mas tem que copiar dessa maneira. Então, aqui não tem muita criatividade, não. Agora, a gente vai começar a fazer a macro especificamente. Então, vou chamar de... vai ser uma subrotina, não vai ser uma função. Que eu vou fazer aqui? Vou ser criativo. Faz download arquivos, tá certo? Eu dou Enter, ele não tem nenhum parâmetro aqui de entrada, nada adicional, vai ser uma subrotina simples. Então, coloca uma aspa aqui simples para colocar o comentário, macro que faz o download de arquivos a partir da URL da planilha dados. Pronto, está aqui. Encham de comentários, porque até às vezes você pega e faz uma macro como essa daqui a alguns meses você vai olhar de novo, mas não é mais por que a gente fez isso mesmo? Tá certo? Então aqui vou até colocar, ó, função que precisa ser declarada para fazer o download. Tá certo? Muito bem. Função
do Windows, Windows que faz relação com VBA. Então, aí, porque ela... Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pegar e vou usar essa função URL download to file, ela vai fazer o download e vai salvar num diretório, tá? Muito bem, só que às vezes vai acontecer o seguinte, eu vou colocar um nome de diretório aí, mas pode ser que o diretório não exista. Então vou fazer uma checagem simples desse diretório para ver se existe. Então, primeiramente, assim, eu vou dar um nome, vou declarar uma variável, eu gosto de declarar variáveis, nome diretório, como string, tá certo? É uma cadeia de caracteres. Eu já vou criar outras variáveis. Essa nome diretório é o diretório que eu vou salvar e que eu vou testar para ver se existe. Eu preciso também salvar o site onde está o arquivo. Eu vou criar uma variável site arquivo, que a gente vai ler da planilha. Essa variável site arquivo, nela é que eu vou guardar justamente esses dados aqui, que da coluna C. Tá? Então, eu vou pegar e ler o lado aqui da coluna C, tá certo? E vou colocar na variável site arquivo. Então, as variáveis, isso só para a gente lembrar. Aqui vai estar site arquivo. E essa nome para gravar, eu vou usar nome salvar. Beleza? Então, tá aqui os nomes das duas variáveis que eu vou usar. Deixa eu voltar lá na macro. Então, vou criar uma variável site arquivo, vou criar nome salvar. As duas como string, ou seja, cadeias de caracteres. E eu vou criar uma variável também, chamada resultado. Essa variável é para, na verdade, checagem de erros, tá? É o resultado do quê? O resultado, eu chamei uma determinada função ali, no caso a URL download, ela me devolve um resultado, tá certo? Um número, que nos diz se essa operação funcionou ou não. Então, nessa variável resultado é que eu vou armazenar esse número e aí eu vou testar para ver se funcionou ou não. E aí vai. Então, primeiro agora aqui, eu gosto de dar uma indentada aqui, nome diretório, eu vou colocar isso aqui igual, abre aspas, C dois pontos, barra exemplo 2, e fecha aqui. Só uma coisa entre nós, esse diretório não existe. É para dar erro. Eu vou rodar uma primeira vez e vai dar erro, só para a gente ver a nossa checagem aqui. Repare aqui, ó, que eu escrevi primeiro com letra minúscula, quando eu dei Enter, ele passou para maiúscula porque eu já declarei a variável. Por isso, inclusive, a gente segue uma padronização dos nomes aqui das variáveis, porque, por exemplo, eu uso vários nomes em conjunto. Quando uma das letrinhas não subiu, quer dizer que eu não declarei a variável. Então, eu estou sabendo que eu não declarei. Então, volto lá em cima e declaro. Eu gosto de declarar variável. Outras linguagens, é uma prática muito boa, o Excel e o VBA não exigem toda hora essa declaração de variável, mas conforme as coisas vão crescendo, isso ajuda a organizar as ideias também e põe checagens do programa, então fica mais fácil se der algum erro. Python e outras não exigem essa declaração. Tudo bem, aí eu prefiro ainda declarar variáveis, então não fiquem bravos comigo. JavaScript não obriga, TypeScript já tem essa declaração, por isso até alguns que gostam do TypeScript no lugar do JavaScript. Voltando aqui, então aqui tem o nome do diretório e eu vou fazer uma checagem também, se esse diretório existe ou não. Então aí eu vou usar a função, vou colocar um C, e vou usar a função dir, e vou checar justamente o nome do diretório. E aí eu quero que ele cheque aqui, VB Directory. Então, se o nome do diretório, ela foi lá e checou, se isso daqui é igual a duas aspas juntas, quer dizer que é vazio, então
você coloca, deixa eu colocar um else aqui, para não esquecer. Então, você me dá uma mensagem, então eu vou colocar um message box, e aí, por exemplo, você pode colocar deu ruim, tá certo? Deu ruim, o diretório não existe. E aí vocês podem colocar outras coisas também. Você procure ser educado, não vai colocar assim, ó, deu ruim, o diretório não existe, cabeção. Então, pode até fazer. Então, em diff. Aqui é o seguinte, eu vou testar, eu vou colocar o nome do diretório, testo se o diretório existe. Se não existir, dá a mensagem, e aí acabou, vai para aqui para o final, tá certo? Então, end, termina a subrotina aqui. Se o nome existir, ele vai cair aqui nesse else, por isso que eu já deixei o else pronto. Então, existe, vamos começar a trabalhar. O diretório existe, o diretório onde a gente vai salvar os arquivos, vai gravar os arquivos. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Bom, já que o diretório existe, eu vou ler os arquivos. Então, são vários, tá? Então, eu vou dar um for. E aí é o seguinte, eu vou voltar lá para a planilha. Entro aqui na planilha e eu vou começar a ler aqui, ó, da linha 4, tá certo? Até a linha 100. Então, do 4 até o 100, eu vou lendo. E os meus dados estão aqui, ó. O site arquivo está na coluna 3 e o nome para salvar na coluna 4. Tá ok? Então, vou começar a ler da linha 4 até a linha 100. Vou voltar lá, vamos voltar aqui, pronto. Então, for. Aí eu tenho, eu não declarei a variável i, vou colocar aqui, ó. For i. Eu uso IJK para contadores, tá? Então, aí eu não uso nomes complicados, tá? I igual a 4 to 100. Tá? Aí eu já aproveito e coloco um next i. Esse i no final do next não é obrigatório, mas às vezes você está aninhando for, você está colocando um for dentro do for, então aí é legal, já cria um hábito legal, esse daqui, esse i, fechei aquele do j, o for do j, o for do k e assim por diante. Então, aqui é simples, só tem um for, então uma repetição. Então eu vou ler da linha 4 até a linha 100, tá? Eu vou ler o site arquivo. Então, site arquivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, worksheets.cell. Opa. Worksheets não. Worksheets eu tenho que pôr o nome. Worksheets dados. Tá certo? .cell. Opa. .cells. Então, da planilha dados, a partir da célula linha I, coluna 3, tá? Então, vou até voltar aqui, ó. Começo da linha 4, coluna 3, é esse aqui, ó, site arquivo. Beleza. Então, venho aqui, eu li o site arquivo. E agora eu vou Ctrl C, Ctrl V. Aqui é o nome salvar. Nome salvar. Também da worksheet de dados, linha I, coluna 4. Tá certo? Tá lá a informação do nome que eu quero salvar ali a planilha. Beleza? Então, já fui lá, já li o nome do site, o nome que eu quero salvar, tá certo? E agora, o que falta? Fazer o download. Então, aí eu vou colocar assim, resultado, recebe. Aí eu vou pegar aqui o nome da função. Tá bom, já vai. Copio aqui, ó, o nome da função. Marquei aqui Ctrl C e aqui Ctrl V. Pronto. Então, ele já trouxe aqui, ó, um monte de opções. Aqui, o valor é 0. O segundo parâmetro é o site arquivo.
eu quero ler a minha URL, depois aqui o nome salvar, tá? E aí os dois valores seguintes são 0 também. Esse é o jeito para você carregar, aliás, fazer o download do arquivo. Quem tiver mais curiosidade, entra lá no help aí na ajuda do URL download to file e vê especificamente quando usa os outros dados, mas no geral, dessa maneira você já vai fazer um download e funciona bonitinho. Tá ok? Basicamente resolveu o nosso problema, a gente já terminou aqui. Eu posso colocar aqui justamente uma checagem. Então, se o resultado... deixa eu subir aqui, ó. Se o resultado for diferente de 0, então, em diff, coloca uma mensagem aqui, message box, tá? E aí eu vou colocar o seguinte, olha, não consegui ler o arquivo, ou melhor, não, eu vou colocar não consegui achar o arquivo, e aí coloca aqui o e-comercial, que é para concatenar strings, caracteres aqui, sequências de caracteres, e aí eu vou colocar o nome, o site arquivo, é o nome do arquivo aqui, pronto. Dessa maneira, a gente já fez justamente, ó, macro tranquilinha, faz o download, pega aqui, lê o nome do diretório, checa se ele existe. Essas checagens são importantes, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, tem que checar se existe, não existe, está lá, está disponível, deu certo, deu errado. Então, vou pegar os nomes dos arquivos e dos sites aqui, uso a função para fazer download, que ela já faz o download, ela já quebra um galhão, hein? Ela já vai lá na internet, pega o arquivo, faz o download, grava no diretório que a gente quer e checa para ver se foi tudo bem, se não foi, manda uma mensagem para a gente. Eu posso substituir esse message box, por exemplo, pelo seguinte, posso na própria planilha gravar uma mensagem. Então, assim, ó, continua em frente, só me marca ali na planilha, numa outra coluna, na coluna 5, por exemplo, quais que deram certo, quais que deram errado. Eu posso colocar um ok ali, entendeu? Essa é uma forma também, ao invés de dar essa mensagem. O message box vai parar a execução e vai mostrar a mensagem, a gente dá um enter, e aí depois continua. Então, se você quiser automatizar, você pode pôr de uma vez e sem essas mensagens. Aí você só checa depois na planilha se foi. Pode também aprimorar da seguinte forma, a gente pode pegar aqui e falar assim, olha, eu tento ler uma vez, não conseguiu, eu pego e faço a checagem, então aqui eu tento uma segunda leitura, ou seja, tenta de novo fazer um download, e se não conseguiu, aí você pode colocar até um timer, tem uma coisa chamada application.wait, que eu ponho um timer e falo assim, ó, espera uns 3 segundos aí, uns 5 segundos, e aí tenta de novo. Tá certo? Porque às vezes você está pedindo toda hora para ler o arquivo e o servidor lá fica congestionado, tá? E aí você põe uma segunda tentativa e aí depois vai em frente. Muito bem, acabou. Essa daqui, acabou não, tem que salvar, então salva. E a partir daí, eu vou olhar aqui o diretório exemplo. Vocês estão vendo aqui, ó, o diretório exemplo, só tem aqui o faz download. Então, beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr a macro, já salvei aqui, está tudo pronto, os nomes estão lá, eu vou pôr a macro aqui para rodar. Então, pronto, executar, clico aqui no verdinho e deu ruim, o diretório não existe. Eu avisei para vocês, esse exemplo 2 não existe, o diretório chama exemplo, vem aqui, apaguei. Fiz isso só de propósito para testar também se isso funcionava. Beleza, estou aqui, deixei o cursor aqui dentro, vou executar, agora está rodando. Vou abrir aqui o diretório, ó. Vocês estão vendo aqui no diretório exemplo, está aparecendo os arquivos, então ele está lendo e está gravando, olha que bonitinho, está lendo e está gravando, tá certo?
E aí ele vai sucessivamente, fazendo cada um desses passos até chegar em maio de 2013, que foi quando lá na planilha o último dado. Então tá aí, ó, já está em 2019. Isso aqui tem várias utilidades, porque volta e meia você tem que pegar algum dado aqui, está cheio de dados espalhados pela internet. Então, por exemplo, o Banco Central disponibiliza muitos dados assim, ou até na empresa de vocês tem esse tipo de código que vocês podem fazer. E depois disso daí, o que eu vou fazer, mas isso é outro vídeo, outra história, vou pegar esses arquivos e aí vou lê-los. Então, vou abrir. Aí eu vou fazer uma macro que vai pegar cada um desses arquivos, vai abrir, vai copiar os dados e vai agregar tudo numa coisa só. E aí que eu já vou dar uma padronizada também. Eu já vou criar umas colunas, colocando direitinho o ano e o mês, porque eu já abri alguns dos arquivos e já vi que é o seguinte, ó, alguns o formato de ano e mês está de um jeito de um lado, do outro está diferente. Então, olhando, eu vou abrir um outro arquivo aqui, depois, fora do vídeo, vou estudar a formatação, como é que tá, e para já automatizar isso daí. Aí eu vou agregar todos de uma vez e vou ajustar os dados, tá certo? Mas já tenho aqui. Pronto. Nada mais, nada menos do que, enquanto a gente estava conversando aqui, 97 arquivos foram baixados lá do site do Banco Central, e a partir daí é começar a trabalhar e fazer outras coisas. Agora, só um detalhe final. Tudo funcionou bonitinho pelo seguinte, a macro está dentro do diretório, daquele diretório exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, está aqui a macro e está o arquivo, então funcionou direitinho. Só que tem um detalhe que eu esqueci de fazer. Vejam que aqui no começo, eu peguei e marquei aqui o nome diretório, testei o diretório, só que tem o seguinte, eu não coloquei o nome do diretório dentro do nome do arquivo que eu quero salvar. Então, aqui nessa linha que vocês estão vendo, o que acontece? Ele está pegando aquele nome que eu coloquei na planilha e está salvando, só que do jeito que está, ele vai salvar no diretório corrente, no diretório em que eu estou com esse arquivo aberto aqui, no caso o fazdownload.xlm. Eu quero salvar naquele diretório específico, que não é necessariamente o meu diretório onde eu estou com o arquivo. Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, nessa linha aqui, onde está nome salvar, eu vou adicionar nome, diretório, coloco o e-comercial, que vai concatenar, ou seja, vai juntar as duas, e pronto. Agora, dessa maneira, nome salvar, eu estou juntando o nome do diretório, não esquece da barrinha aqui no final, essa barrinha aqui, ó, no final, senão vai dar ruim. Então, aqui, ó, pega o nome do diretório e junta com o nome do arquivo que eu estou lendo lá da planilha. Pronto. Dessa maneira, agora, com essa última correção, a gente vai salvar, ou melhor, essa função, o rDownload to File, vai salvar o arquivo que está na internet nesse diretório com o nome que a gente colocou, especificou lá na planilha. Tá bom? Muito bem, pessoal. Esse é um exemplo de uma macro que a gente faz. Vocês vejam que é simples para pegar e fazer downloads de planilhas, de arquivos. Não precisa ser só para planilha, pode ser uma imagem, pode ser um arquivo doc e tal, que está espalhado pela internet para que a gente quer, por exemplo, depois pegar os dados e fazer análise. Tá bom? Dá uma praticada com isso daí, e aí pode ir mudando essa macro do jeito que você quiser. Coisas que eu coloquei, por exemplo, fiz dentro da planilha, você poderia estar fazendo dentro da própria macro. Então, aquela coisa de gerar os nomes, não precisava estar dentro da planilha, podia estar dentro da macro, tá certo? Ou a mesma coisa você pode pegar aquela concatenação de nomes que a gente fez inicialmente, poderia colocar dentro da macro. Eu usei aquilo daquela maneira, porque era uma coisa rápida que, assim, que eu já ajustava o nome fácil, e aí ia gastar menos tempo digitando, minha macro ia ficar mais, vamos dizer, menorzinha, mais simples de fazer. Tá bom? Pratique bem e até mais!